Professor, uma vez, num dos cursos de especialização em psicoterapia que eu fiz, ele fez uma analogia bastante interessante, eu vou compartilhar com vocês. Ele disse assim: engraçado quanto que as pessoas hoje costumam viver olhando para os lados. Olhando para os lados, ele estava querendo dizer, se comparando aos seus pares, vigiando a vida do outro, vendo se aquele ali está mais avançado do que você, ganhando mais do que você. Quando as pessoas não estão olhando para os lados, segundo esse professor, elas estão olhando para frente ou para trás. Costumamos olhar muito para frente, nesses movimentos de ansiedade, expectativa, o que vai ser, e a gente vive o futuro, e a gente esquece de onde está, e se preocupa com o vir a ser, e aquilo que vai ser, o que não vai ser. Outras vezes, a gente também tropeça na vida porque a gente estava olhando muito para trás. E esse olhar para trás, de novo, numa analogia, num simbolismo, dizendo que a gente se apega muito ao que passou. Às vezes fica ressentido, lamentando, contando, magoado daquilo que foi feito, do que fizeram, do que passei como uma vítima. Outras vezes esse olhar nostálgico também, estático, lá parado lá atrás, porque no meu tempo, porque antigamente, porque naquela época. E aí a gente cai mesmo, cai em depressão, porque ao invés de olhar onde está pisando no presente, está lá parado, preocupado, olhando para trás. E aí ele disse, na psicoterapia, o que seria essa psicoterapia? A terapia vem dessa origem grega, terapeia, que significa o ato de curar. É um cuidar com um sentido de reequilibrar, restaurar, num sentido de trazer de volta o equilíbrio, a harmonia. Terapia é essa busca em tornar o que está desequilibrado, trazer de volta a uma harmonia, uma homeostase, um equilíbrio. A psicoterapia é fazer isso com a mente. É você buscar na sua mente o que ela precisa para voltar a se estabelecer, para se reorganizar, para se reequilibrar. E aí ele fez essa pergunta, para onde a gente deve olhar se nós estamos mergulhando numa psicoterapia? A gente vive olhando para os lados, olhando para frente, ansiando, olhando para trás, deprimido. Ele diz que a psicoterapia é um convite para um olhar diferente. É um olhar para baixo no sentido de para dentro de si. Para baixo nesse sentido de mente para dentro, para o corpo, para o chão, para onde os meus pés estão. Quando eu olho para baixo, eu olho para mim. Quando eu abaixo o meu olhar, eu olho para mim. É uma atenção para si. Mas ele diz que ainda assim falta algo. Porque a psicoterapia, ela não vai falar especificamente do corpo. A gente está envolvido no corpo e todas as nossas instâncias de vida, elas se misturam. Mas a psicoterapia, ela busca uma instância que a gente pode dizer que ela vem antes ou ela está além do corpo. Ela reverbera no corpo. A gente somatiza, a gente psicossomatiza. A mente interfere sim, equilibra o corpo ou adoece o corpo. Mas o ato, a tarefa que é feita na psicoterapia é uma tarefa que está para além do corpo. Está num âmbito que transcende a matéria. Então a psicoterapia quase que se mistura ou fala junto com o que a gente chama de espiritualidade, que é diferente de religião, de instituição. Não estamos linkando com a prática escolástica de uma ou outra instituição religiosa. Estamos falando da faculdade de transcender que é comum a todos os seres humanos. Podemos falar de espiritualidade, ou podemos falar do mundo psicológico, ou podemos falar da instância de consciente, de inconsciente. Ou seja, é esse universo que está além, que pode ser antes e depois da própria matéria. Então, psicoterapia e espiritualidade dificilmente vão se separar.
A gente tem sim linhas da psicoterapia que talvez foquem mais no lado comportamental, que foquem mais na situação prática, mas a verdadeira busca pelo autoconhecimento, ela vai necessariamente fazer um mergulho um pouco mais profundo. A gente vai falar sim de comportamentos, de padrões repetitivos, de crenças, mas a gente não para nelas, a gente vai continua em busca da sua origem. Então esse professor diz que a psicoterapia é essa escolha de olhar para baixo e para cima. Olhar para si e olhar para aquilo que transcende o si, para aquilo que está além da matéria e daquilo que eu sou capaz de pegar e de apalpar. Nós evoluímos muito na tecnologia, conquistamos muito esse mundo horizontal e estamos inaugurando uma nova era, e não é à toa que as correntes de psicoterapia e a busca por espiritualidade, que é diferente de buscar uma instituição religiosa, tem aumentado. O interesse por técnicas como yoga, meditação, mindfulness, são tantas as vertentes. Os mecanismos de busca nos mostram que o ser humano está sim interessado em fazer uso desse novo eixo. É um eixo que olha para si e que olha para cima no sentido daquilo que está além do si. Aí nós vamos encontrar respostas muito interessantes para questões muito urgentes. Quantas vezes não estamos nos sentindo bem e vamos em busca de algo material para suprir, não que não possamos ir, a medicina está aí para ser visitada e tem feito um bem inimaginável. Mas não é só esse o passo que a gente precisa dar. Nós vamos em busca daqueles mecanismos que nos dão suporte enquanto nós fazemos a nossa tarefa. Devemos nos colocar a serviço de nós mesmos, fazendo justamente esse movimento de olhar para si e olhar para aquilo que está além da matéria. A vida não pode ser só essa que a gente consegue pegar e mensurar pelos sentidos. Algo em nós diz que tem um universo além daquele que os nossos sentidos são capazes de captar. Enquanto nós negarmos essa realidade, enquanto pela nossa ignorância nós associarmos que isso é questão de religião e muitas vezes não combina comigo, nós estaremos deixando de viver instâncias, âmbitos profundos e importantíssimos da nossa própria vida. Então, se nós conseguirmos vencer um pouco o preconceito e olharmos para dentro e perguntarmos na nossa essência natural, lá dentro nós teremos as respostas. Parece que eu preciso experimentar, parece que eu preciso vivenciar outras áreas, além daquelas que a matéria me oferece. Parece que eu preciso de vez em quando deixar o meu pensamento seguir para ver se uma intuição e uma inspiração aparece. Parece que de vez em quando eu preciso parar para olhar para mim e me escutar e pensar e dialogar comigo mesmo. Esse é o trabalho que a gente costuma fazer num setting terapêutico, psicoterapêutico, em que a alma está junto, em que o espírito se manifesta como essência desse ser que nós enxergamos como material, mas que antes de ser material, certamente é um ser espiritual.